programações. Pedi aí o pessoal do Micom para projetar aí a mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto indicado do boletim, né? Texto muito especial, né? Texto mesmo de ceia. Então vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto. Todo mundo achou? Ok? 1 Coríntios 11, a partir do verso 25. 1 Coríntios 11, a partir do verso 25. Liga aí sua Bíblia, entendeu? Ou abra aí no farfalhar da folha, ou então no touchscreen. Vamos lá. Usa. Abriu? Ok? Vamos lá? Diz assim: da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Oração é uma coisa maravilhosa, né? Então nunca é demais. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Eu quero pedir misericórdia, como o João falou aqui. Quero pedir graça naquilo que eu pecar, naquilo que eu errar, que o teu Santo Espírito fale à tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. É uma advertência, né, muito incisiva do apóstolo Paulo, né? Se examine, porque se você não entender o que nós estamos fazendo aqui, você caminha para uma condenação. Porque quem não discerne, olha as palavras que ele pede, que o apóstolo Paulo pede aqui, para esse momento. Discernimento. Olha, não é isso? Discernimento. Então, olha só, é um culto. Nós estamos celebrando a ceia do Senhor, mas o apóstolo Paulo diz: toda vez que vocês fizerem isso, peçam a Deus discernimento. Ó, tem muita gente pedindo muita coisa para Deus, e sabe qual vai ser a resposta? Não. Tem muita gente pedindo muita coisa para Deus. Sabe qual vai ser a resposta? Não. Agora, tem pouquíssimas pessoas pedindo algo que a resposta é sim. E sabe o que é? Discernimento. Quem pede discernimento, ouve um sim de Deus. Se você pede para morar numa cobertura lá na Vieira Solto, eu não sei se Deus vai falar sim ou não. Entendeu? Você nem está pensando mais na Vieira Solto, né? Já está pensando lá em Boca Raton, né? Quer fugir do Brasil, não. Vai ficar aqui e vai votar no segundo turno. Não vai sair, não. Vai ficar aqui, vai votar no segundo turno, dia 20, vai estar aqui, não vai fugir, não. Vai ficar aqui. Então você está aí pedindo, e pode ouvir o quê? Um não. Ah, me dá uma casa para morar lá? Não. Agora, discernimento, quem pede, recebe. Outra palavra que o apóstolo Paulo fala aqui: exame. Examine-se. Examine-se. Esse é um momento de discernimento, você chegar e parar. O que aconteceu? O que foi isso? Por que nós celebramos isso? Sabe, como nós já vimos e já conversamos em alguns momentos aqui, a ceia não era uma prática judaica. Não. Os essênios é que praticavam a ceia. Os judeus não praticavam ceia, não. Mas, de alguma maneira, Jesus olhou para esse evento, essa festividade, e pegou isso e falou o seguinte: olha, isso agora é símbolo da minha aliança e da obra do Calvário. Como ele pegou um símbolo que era de maldição e transformou num símbolo de vitória. Qual era? O símbolo da cruz. Entendeu? Não era do cristianismo, mas ele pegou. Sabe por quê? Porque ele é dono de tudo. E ele pode pegar o que ele quiser nessa terra e falar: é meu.
Então, é um momento para a gente pedir discernimento, exame. Por quê? Porque há caminhos aqui de condenação e de transformação. Se nós pegarmos o caminho errado que o apóstolo Paulo está falando aqui na ceia, nós podemos entrar em caminhos de condenação. Pois quem come e bebe sem discernir, entra num caminho de condenação. Por isso que esse é um momento sério, muito sério, porque ele traz coisas profundas, revela coisas tremendas. Então, só nesse texto aqui que a gente leu, nós já percebemos uma série de coisas. Diante disso, olhando para esse momento que eu já falei, é o quê? É sério? É seríssimo. É um momento de refletir. Quando nós afirmamos, quando nós participamos da ceia, quando nós sentamos à mesa, que é da igreja, nosso pastor já pregou isso aqui. A mesa é da igreja? Ele já pregou isso aqui. A mesa é de quem? É do Senhor. A mesa não é da igreja batista. Senta à mesa quem o Senhor convida. Então, se você é filho de Deus, é convidado a sentar à mesa. Então, é um momento sério. Diante da seriedade desse momento, eu proponho uma reflexão em cima desse tema aí. Ofícios de Cristo para os quais a igreja é vocacionada. Ofícios de Cristo para os quais a igreja é vocacionada. Cristo teve e tem alguns ofícios. 3 ofícios. Olha aqui, estou recapitulando, estou trazendo à memória aquele dia 3 ou 2 de julho, dia do concílio aqui, pastor Luiz Otávio, pastor Felipe Cantarino, pastor Ebenezer, pastor Josimar. E eles tiveram que responder sobre os ofícios de Cristo. E Cristo teve 3 e tem 3 ofícios. Tirando eles, não vale. Alguém sabe quais são? Vale não, Pedro Henrique, já ia falar ali, ficar quieto, vai falar. Alguém sabe os ofícios de Cristo? Eu dou um livro. Não, Pedro Henrique, não vai falar não. Pedro Henrique está ali levantou a caneta, não vai falar. Não, não vale. 3 ofícios de Cristo, estou dando mais uma dica. Antônio Carlos também não vale. Antônio Carlos está ali, começou a anotar, não vai não. Uma outra dica. Os 3 ofícios de Cristo. Ele teve e ele tem esses ofícios. E nós vamos ver um por um. E quando nós celebramos a ceia, nós trazemos esses ofícios. Nós resgatamos, nós relembramos. E não só isso, nós trazemos para as nossas vidas. Porque se nós estamos nele, esses ofícios são de quem? Nossos. Ofícios dados a Cristo. Para Ele. 3. Sabe? E nós precisamos olhar para cada um. E pensarmos, sabe? Meditarmos neles e mais, nas implicações que esses ofícios trazem diretamente para as nossas vidas. O primeiro ofício de Cristo. Cristo foi profeta. Cristo foi profeta. Cristo é profeta. Sabe, profeta não é alguém que adivinha o futuro. Não é isso, não. Sabe, a ação profética, ela é revelada desde do Éden.
Adão era um profeta, alguém que conhecia Deus e falava da parte de Deus, alguém que tinha intimidade com Deus, porta-voz. Aqui não é sinal do Wi-Fi não, é alguém falando. Eu estava já aí querendo a senha, né? Estou aí pensando, pô, apareceu ali o Wi-Fi, qual a senha? Não tem senha não, ficar conectado aqui no culto, bota no modo avião. Profeta. E olha como começa o primeiro discurso de Cristo. Sabe, a primeira vez que Cristo falou alguma coisa, a primeira vez que Cristo pregou, a primeira aparição pública, a primeira ação pública de Cristo, ele revela o ofício profético dele. Sabe, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14, um texto poderoso, um texto maravilhoso. Até aqui Jesus não tinha aparecido publicamente, não tinha revelado, era um homem comum na cidade de Nazaré. E diz o texto de Lucas 4, que impelido, que dirigido, que levado pelo Espírito, que tomado pelo poder do Espírito, um poder maravilhoso, um poder que impulsiona, Cristo foi para o deserto, Filipe. Foi para o deserto, ele já tinha sido batizado. Não seja como seu pai Adão, não bota a culpa nela não. Tinha sido levado para o deserto. O Espírito é poderoso? Você crê que o Espírito Santo é poderoso? Você crê que ele manifesta poder? Ele pode te levar para o deserto? Cristo, cheio do poder do Espírito Santo, foi levado para o deserto. E lá no deserto ele foi forjado. Sofreu, padeceu. O deserto é a escola do Senhor, como diz lá no cancioneiro cristão lá, irmão Lázaro, não é isso? O deserto é a escola do Senhor. Depois do deserto, Cristo sai, e olha qual é a primeira mensagem dele, o primeiro sermão, o primeiro discurso, a primeira ação pública, é revelando, é mostrando o ofício dele de profeta. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos todos o elogiavam. Então ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado ele entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e ele abriu no lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e para dar recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se. E na sinagoga todos começaram a fintar os olhos nele. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Profeta. Esse é o primeiro ofício de Cristo, profeta. Veio a esse mundo da parte de Deus, conhecendo Deus, para revelar a esse mundo quem é Deus, o poder de Deus. E só pode ser profeta da parte do Senhor quem é movido pelo Espírito. Sabe, quem é direcionado pelo Espírito, quem é encaminhado pelo Espírito, quem tem a sua vida controlada plenamente pelo Espírito. E o Espírito diz: você vai para o deserto, e ele vai. E diz: sai do deserto e vai para Galiléia, e ele vai. Vai agora para Nazaré, e ele vai. Esse é o primeiro ofício de Cristo.
Então ele é dirigido pelo Espírito. Sabe por quê? Porque ele cumpre a missão de Deus. Sabe quando a função profética foi corrompida? E a ação profética foi corrompida no Antigo Testamento por uma ação estatal. Olha aí, eu já estou falando, já vou falar coisa aqui, mas tem que falar isso. Quando o Estado fica muito grande, fica com muito poder, muito dinheiro, o Estado começou a pagar os profetas. Então os profetas passaram a receber do Estado. Lembra lá quantos profetas tinha lá na casa de Jezabel e de Acais? Eram quantos profetas? 450 de Baal e 400 de Acerate. E quem estava pagando isso? A coroa. E quando a coroa paga, o profeta fala o quê? Fala o que a coroa quer. E aí, meu, a voz do Senhor, o Espírito do Senhor, aparece um homem que está lá tocando a vida dele e diz assim: larga tudo. Como assim? Larga tudo. E vai para uma terra pagã. Para uma terra pagã, é. E lá você vai ser alimentado por uma mulher. Mas antes você vai passar num riacho. E lá você vai beber. E eu ordenei a pássaros, sabe o quê? Corvos. Um dos pássaros mais egoístas que tem. É que nós somos bichos urbanos e não sabemos mais nada disso, mas é um bicho que não quer dar comida nem para os filhotes. E eu ordenei a eles, eles vão te alimentar. Surgiu um profeta chamado, o quê? Eliseu. Não é o Estado que paga ele, quem paga ele é o Senhor. Por que que Cristo ele é profeta? Porque quem o sustentava era Deus. E aí ele não só fala da parte de Deus, mas ele age da parte de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, não só para eu falar, não, mas para eu denunciar o opressor e consolar o oprimido. A mensagem profética, ela tem esse poder de denunciar o opressor. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos trazendo para a gente esse ofício de Cristo. A igreja de Cristo nessa terra está aqui para denunciar o opressor e consolar o oprimido. Trazer uma palavra de libertação, de transformação. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar boas novas. É palavra nova, é palavra de salvação, é falar para um mundo que está em trevas que existe sim uma esperança. Quando você celebra, quando nós celebramos a ceia, nós estamos falando, esse ofício está sobre nós. Nós somos profetas das nações. A agência do Senhor, o Greenpeace, não pode fazer o que você pode. O Médico Sem Fronteira não pode fazer o que você pode. Você pode fazer o que Médico Sem Fronteira pode fazer. Mas Médico Sem Fronteira não pode fazer aquilo que só a Igreja de Cristo pode fazer. Ser profeta para as nações. Consolar o opressor, denunciar o oprimido, curar enfermo, repreender Satanás, Zé Pilitra, Pombagira, tudo, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Quando nós celebramos a ceia, nós falamos, continuamos. Isso continua, porque todas as vezes que comemos do pão, que bebemos do cálice, estamos falando, Ele está vivo e está operando através de nós. Nós não podemos esquecer disso. Então temos que agir e falar como Ele falou. Hoje está se cumprindo isso. E não é como Cristiano Ronaldo, eu estou aqui, não. É porque a igreja está aqui. É porque a igreja está aqui. E se tirar a igreja é caos. Se tirar a igreja fica por conta do inferno. Quem tem freado
A ira de Deus é a presença da igreja. É uma responsabilidade imensa esse ofício. Quando você tomar o pão, quando você tomar o cálice, quando você comer o pão, eu quero que você se lembre que você é profetisa, que você é profeta, que você é a igreja de Cristo, e o ofício dele está sobre você, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão o que eu sou. Ele falou. E ele falou isso não dando uma ortodoxia, mas falando: descerá sobre vocês o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo vai envolver vocês, e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Não importa onde a igreja esteja, não importa a repartição, não importa a instituição, a igreja continuará sendo profeta do Senhor para as nações. A presença dela denuncia o pecado. A presença dela afugenta Satanás. A presença dela derruba a miséria. A presença dela livra o cativo. A presença dela transforma o homem. Se a ação profética não está acontecendo num lugar onde a igreja está, a igreja perdeu a função profética. Então, nesse caso, pode ser promovida ao andar de cima. O outro ofício de Cristo, ele era profeta e sacerdote. 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 Livro de Hebreus, capítulo 4. A partir do verso 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso é ofício nosso. Sabe, nós cremos no que está escrito lá em Timóteo: não há mediador entre Deus e os homens. Não há nome, como diz lá em Atos 4, não há nome na terra no qual o homem possa ser salvo, a não ser Jesus de Nazaré. Mas Cristo, ele é sim o sumo sacerdote, porque ele se entregou uma vez só, um único sacrifício. Ele perdoa os pecados do passado, do presente e do futuro. Nos libertou, não há mais condenação. O preço foi pago. Ele não entrou numa tenda, ele não entrou num lugar criado por mãos de homens. Diz o texto de Hebreus que ele entrou no céu, na presença do Pai, e ali tirou toda a nossa condenação. Toda, não ficou uma. Mas como sacerdote, como sumo sacerdote, nós não temos
como reproduzir esse ofício, porque ele nem precisa mais ser reproduzido. Mas essa não era a única função do sacerdote. Não era. O sacerdote era alguém que intercedia. E a palavra do Senhor diz que dia e noite ele intercede por nós. Alguém que intercedia em favor dos homens. Alguém que rogava, alguém que clamava a Deus. Quando Deus fala que vai consumir, que vai fulminar, Arão e Miriam, Moisés faz o quê? Se põe a lutar com Deus. Sabe, uma das cenas mais tristes na Bíblia é a destruição de Sodoma e Gomorra. É triste ver que tem crente que evoca isso para jogar julgamento sobre pessoas. Aquela é uma das cenas mais tristes na Bíblia. Deus destrói uma cidade inteira. E destrói a cidade por causa do pecado dela? Deus falou, o pecado está demais. Mas é por isso? Só? Não. Abraão fala assim, Deus, não faz isso não, não destrói não. Deus fala para ele, tá bom. Se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir. E ele passa os olhos e acha, não. Mas Deus, 50 é muito. Tá bom, 40, 30, 20, 10. Abraão se cala. A família de Ló estava lá, morava. Eles perderam o ofício de sacerdote, de intercessores daquela nação. Sabe, o apóstolo Paulo, lembrando disso, lá em Romanos capítulo 2, ele diz, apresentem-se a Deus em sacrifício santo e agradável, porque isso é o culto racional de vocês. Romanos 12, verso 1. A igreja que absorve o ofício de sacerdote é uma igreja que intercede, que se apresenta, que diz, não, Deus, dá um basta nessa maldade, dá um basta nisso. Deus põe fim a esse caminho de desgraça na minha família. Deus muda a vida desse homem, muda a vida dessa mulher. Se apresenta constantemente, chora, suplica. Sabe, o autor de Hebreus, lá no capítulo 13, a partir do verso 11, ele vai falar o seguinte, olha, não negligencie a prática de ação mútua, de amor, porque de tais sacrifícios Deus se agrada. Sabe, a igreja que assume o ofício de sacerdote para esse mundo, é a igreja que age nesse mundo com amor, amando até aqueles que nos perseguem, que nos ferem. Numa TV cristã, já postei esse vídeo aqui, só agora que veio à minha mente. Poderia postar de novo um vídeo que está na internet. É uma TV copta, de cristãos coptas lá do Egito. Está no YouTube. E o entrevistador da TV está lá falando sobre o martírio daqueles 19 cristãos coptas. Não, eram 18, porque um não era copta. Mas ao ver a firmeza dos 18 cristãos copta, pastor Luiz Otávio, ele se converteu. Ele falou, eu quero ir com eles. O que vocês fizerem com eles, lá para o Estado Islâmico, faça comigo também. Eu estou na fé deles. E ao vivo, essa TV copta entra com a mãe
de 2 jovens que foram martirizados. Com a mãe não, entra com um irmão de 2 jovens. E ele entrevistando, perguntando, e a sua mãe? Ela já sabe, ela está muito triste. E o que ela falou? A minha mãe falou o seguinte: se um dia eu encontrar esses homens que fizeram isso com os meus filhos, ô filho, eu vou convidá-los para entrar aqui na nossa casa. E vou dar para eles a melhor coisa que eu tenho, o nosso Jesus. Nós temos que nos vestir desse ofício. Dói, mas temos. Nós precisamos nos vestir do ofício de sacerdote. A palavra do Senhor, lá em 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1, um texto que a gente precisa ler. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejam no coração um leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. E agora promovam que o Senhor é bom. Promovam, proclamem que o Senhor é bom. À medida que se aproximarem dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas acolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também serão utilizados como pedras vivas. O que ele é, vocês serão na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, oferecidos e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nação eleita, sacerdócio real, nós somos isso. Nós somos diferentes. E nós somos diferentes, e isso não traz algo de especial, de desdém por quem não é. Pelo contrário, traz uma responsabilidade. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. É responsabilidade. O sacerdote não pode andar de qualquer maneira. É crente vivendo de qualquer maneira e não propaga mais com a sua vida o amor de Deus. Não é nação eleita, não é sacerdócio real. Se nós queremos mudar esse mundo, devemos viver como pessoas que foram transformadas. Se queremos transformar o mundo, devemos viver como pessoas que foram transformadas. Se nós queremos transformar esse mundo, precisamos viver como pessoas que foram transformadas. Que foram transformadas. Por último, ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Ele é rei. 3 ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. Apocalipse. Capítulo 19. A partir do verso 11. Apocalipse 19, a partir do verso 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro.
Oh Deus, seja louvado. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. E na sua cabeça há 1000 coroas. É o Rei dos Reis. E um nome só ele conhece. E um nome só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino e branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada, com a qual ele ferirá todas as nações. Ele as governará com um cedro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol, que chamava em alta voz todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, de todas as espécies, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca em sua testa e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram de carne. Sabe, na última batalha, C.S. Lewis vai desenhar esse texto aqui de uma forma fantástica. A batalha contra a feiticeira. E a feiticeira está lá lutando contra o exército de Ágila. E o exército está apanhando, está sofrendo, gente morrendo. É um desastre. Mas de repente, aquele que tem o seu manto sujo de sangue aparece. E quando Ágila aparece, não tem luta com a feiticeira. Não existe luta. É simplesmente alguém que abre a boca, sai uma espada de fogo e consome todos. Não há luta entre o bem e o mal. Não há luta entre o diabo e Deus. Não existe isso. Ao falar, a palavra mínima de Deus, ele é destruído. É preso, é lançado no lago de fogo com o anticristo, com todos. E o texto diz que nós vamos reinar, e reinar com ele para sempre. E a Bíblia diz que o reino já começou. O reino vai ser consumado, mas quando Jesus de Nazaré entrou nesse mundo, o reino foi inaugurado, a fita foi cortada, o reino começou. Como diz John Stott, é o já e o ainda não. Já vivemos isso, mas ainda não plenamente. Mas já começou. Então vivam como se estivessem governando para o Senhor, para a glória dele. E todos nós temos a oportunidade de reinar. Na sua casa, na sua família, seja justo, ele tem um cedro de justiça. Governe no seu trabalho com justiça, na sua empresa com justiça, na sua escola com justiça,
fazendo bem, fazendo o que é correto. Viva já o ofício de Cristo de reinar, de ser o melhor policial, de agir com coerência. Você vai montar um cavalo branco. Se você não percebeu no detalhe, mas o único que tem sangue sobre si é Ele. Todos os seus cavaleiros estão brancos, em cavalos brancos. Ele se sujou com sangue para que você ficasse limpo, para que eu ficasse limpo. Então viva dignamente, governe dignamente. Em Mateus 25 diz que ele veio e distribuiu talentos, dons. E ele falou: governem esses dons, governem esses talentos, não enterrem, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A quem pouco foi dado, pouco vai ser cobrado. Infelizmente, muitos dos nossos congressistas evangélicos não ouviram isso, porque eles deveriam governar com dignidade, reinar com dignidade, porque ele se sujou de sangue para ficarmos limpos. Viva o ofício de Cristo. Seja profeta, sacerdote e rei nessa terra, para essa terra. Sabe por quê? Porque o reino já começou. O reino já nos desafia a vivermos assim.